Olá, turma, muito bem-vindos todos a mais uma aula do nosso curso de acupuntura. Nós estamos nesse primeiro módulo falando dos sistemas do corpo humano, né? Como que ele funciona, algumas patologias que acometem esses sistemas, né? Por que que isso é importante? Eu já falei, mas volto a mencionar. É importante porque ele vai servir, a pessoa vai chegar aqui e vai falar para você assim: "Ah, eu tenho uma hérnia de hiato". Eu preciso saber, pelo menos, em que órgão essa hérnia de hiato acomete, né. Para que ela me sirva de norte, né. "Ah, eu tenho hérnia de hiato". Estômago, tá. A hérnia de hiato se dá ali entre o estômago e o esôfago. Ah, beleza. Qual vai ser o meu raciocínio dentro da medicina tradicional chinesa? Estômago. Estômago pertence a qual elemento? Pertence ao elemento água. Né, perdão, estômago pertence ao elemento terra. Então, o elemento terra, quem que é o acoplado do estômago ali dentro? É o baço pâncreas. O estômago é yin ou ele é yang? Não, ele é yang. Então, através dessa primeira informação que o paciente me traz, né, ela vai servir para mim de bússola, para que eu faça todo o meu diagnóstico em cima da medicina tradicional chinesa. Obviamente, o meu diagnóstico vai ser, eh, diferente do diagnóstico da medicina ocidental, né. A medicina ocidental vai falar: "Ah, houve um relaxamento do músculo e o músculo, o esôfago acabou entrando na parte superior do estômago, blá-blá-blá, blá-blá-blá". Isso. Para nós é o que levou isso a acontecer, né. Qual o desequilíbrio entre yin e yang essa pessoa teve, que levou isso a chegar nesse ponto, né. Então nós vamos na raiz do problema. Então é importante que a gente saiba, né, obviamente a gente não sabe de tudo, a gente tem uma noção boa do que acontece, mas a gente não sabe de todas as doenças, todas as síndromes que chegam aqui. Eu tive um paciente uma vez que ele chegou para mim e falou assim: "Olha, eu tenho uma síndrome de Hodgman-Thompson". Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu fui estudar. Eu perguntei para ele, obviamente: "Essa síndrome eu não conheço, do que se trata?". "Ah, se trata de uma síndrome genética, né, em que acomete o meu sistema tegumentar, então acometia a pele, acometia a visão". Ele tinha glaucoma e catarata muito precoce, aos 20 anos, uma anemia profunda e várias outras coisas, né. Uma síndrome, gente, é um conjunto de doenças, né. A síndrome de Down tem aquela doença principal, né, que é aquela aquele disfunção no gene que provoca essa síndrome, e aí eles têm aquelas características, né, uma estatura um pouco baixo, não são altos, eles são mais gordinhos, têm os olhinhos bem fechados, o rosto arredondado. E junto com isso, que é a doença principal, vem uma série de outras coisas. Às vezes vem a surdez, às vezes vem problema no coração, problema no intestino, problema no estômago, problema no sistema urinário. Aí cada um vai ter, além do cometimento do cognitivo, né, uns são extremamente inteligentes, o outro já não tem uma cognição tão boa. Então síndrome é um conjunto de doenças. Então obviamente que assim, a gente não vai saber de tudo, né. E se chegar uma coisa que vocês não sabem, vocês podem falar para o paciente: "Olha, isso eu não sei, do que se trata?". Não tem problema nenhum, tá bom? "Ah, é um problema no meu pulmão". "Ah, tá, pulmão, então tá. É essa informação que eu preciso", tá bom? Mas eu tô dando aqui para vocês o que mais, assim, 99% é o que aparece. Aquele exercício que eu mandei para vocês, lá é 99% do que aparece aqui. Coloquei até umas coisinhas que, é assim, mais a nível de curiosidade do que, mas são poucos, né. Por exemplo, o câncer de
linfoma de Hodgkin, né, que dá no sistema, ai, meu Deus, fugiu o nome, linfático, no sistema linfático. Mas isso nunca me apareceu. Mas assim, é bom a gente saber um pouquinho a mais, né? Então hoje nós vamos falar do sistema cardiovascular, né? Sistema cardiovascular. Cardio de coração, vascular de veias, vasos e artérias, né? Nosso corpo, ele existe assim, tipo uma rede de água, só que de vez de passar água, passa sangue, né? De vasos, veias e artérias. São tubos que são conectados. E esses tubos, eles partem do coração e vai para o corpo inteiro, né? E há também uma parte que traz esse sangue de volta para o coração. Vamos ver como que isso funciona. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos, artérias, veias e vasos capilares. E o coração? O sistema cardiovascular ou o sistema circulatório, é a mesma coisa, viu, gente? É responsável pela movimentação sanguínea no corpo humano, uma vez que sua função é transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo. Então, o coração, o que circula dentro do coração e dentro das veias e vasos é o sangue, né? O sangue, ele é formado por várias coisas. O sangue, ele é tão assim rico que ele também é tido, e complexo, que é tido também como um tecido sanguíneo, né? Ah, mas é líquido, mas ele tem tantas propriedades que se consideram ele um tecido também. Então, o sangue, ele é formado, vamos falar das principais coisas que ele é formado, das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, essas que transportam oxigênio, transportam ah, os nutrientes para as células, né? Então, as hemácias é que tem essa responsabilidade, são os glóbulos vermelhos. Isso, ele é abundante, rico em hemoglobina, que é por isso que o sangue é vermelho, tem essa característica vermelha, né? O problema quando eu estou com pouca produção de glóbulos vermelhos, né? Me provoca o quê? Anemia. Então, a anemia é a baixa produção ali de hematócritos, né, e hemoglobina, que compõem aí a parte vermelha do sangue, vamos falar assim, né? Então, essas hemácias diminuem muito, aí eu fico com anemia, né? Aí eu começo a ficar fraco, tonto, começo a ter falta de ar, começa a ter indisposição. Por quê? Porque não está chegando nutrientes nas células adequadamente, não está chegando oxigenação na célula, né? Outro componente do sangue são os leucócitos, que é a parte branca que a gente fala, né? Então, os leucócitos são as células de defesa, são os soldadinhos que a gente tem. Qualquer micro-organismo que entra no corpo, os leucócitos vão ávidos para combater aquele agente. Por exemplo, você corta aqui a mão, infecta, no outro dia está aquilo tudo vermelho em volta, com aquela característica feia, né, quente, né, aqui em volta. Existe assim já com uma presença de pus, né? Aquele chama piócitos, pus chama piócitos. E o que que é? A pus é o resultado ali da briga entre os leucócitos e as bactérias, né? Os patógenos que entraram aqui, e eles vão ali, aí morre e se transformam em pus. Então, os leucócitos, eles têm essa função de defesa. Se vocês pegarem aí um exame de urina, vai estar lá assim, leucócitos, né? Normal até 10.000, acima de 10.000 leucócitos na urina, eu tenho infecção de urina. Por que que os meus leucócitos aumentam? Meus leucócitos aumentam para que eu
tenha mais defesa, porque meu corpo está sendo invadido, né? Alguma bactéria, algum agente externo invadiu o meu corpo e está me deixando doente, né? Então, muitas vezes o processo inflamatório se dá por causa dessa produção de leucócitos, né? E é ali a inflamação, é a briga entre o corpo e a doença. Os médicos naturalistas não gostam de que se corte esse processo anti-inflamatório. É o processo anti-inflamatório que dá o desconforto, né? A gente sabe, vamos pegar bem a garganta quando está inflamada. É horrível. Dói, dá febre, né? Os médicos naturalistas... Aí o que a gente faz? A gente toma um antibiótico para matar a bactéria e toma um anti-inflamatório para cortar o processo inflamatório que deixa aquela moleza, aquela coisa ruim, aquela fadiga, né? Aquela dor no local. Mas tudo isso é uma resposta do organismo. Então, existem médicos naturalistas que não gostam de, de, de dar anti-inflamatório, porque é uma resposta normal do corpo. Porém, tem as suas reações, né? Mas o corpo está funcionando. É uma resposta natural do corpo à inflamação. Então, igual a febre. A febre, por que se dá? Para fazer um aumenta a temperatura do corpo para que se produza mais leucócitos. Então, a febre também é um processo normal. Lógico que uma febre muito alta, ela vai ter problemas. A pessoa pode entrar numa crise convulsiva por causa de uma febre muito alta, né? Às vezes tem até delírios, uma febre acima de 40 graus. E é perigoso realmente. Esses mesmos médicos naturalistas controlam a febre, né? Com compressas de água fria na cabeça, embaixo das axilas, nas virilhas, na sola dos pés, que são pontos chaves para a troca de calor. Então, compressa de álcool, né? No pescoço. Então, faz essas compressas de álcool, né? Na testa, no pescoço, nas axilas, nas virilhas, nas solas dos pés, para que haja essa troca de calor, né, entre as compressas e o corpo resfrie um pouco mais para que essa temperatura não suba acima de 40. Mas eles deixam o paciente com febre, porque é uma resposta natural do corpo, né? A gente já vai, toma aí uma dipirona da vida, né, para diminuir a febre, já lasca antibiótico. Funciona, funciona. Mas assim, né, isso é um papo para uma outra hora, é um debate longo, tá bom? Vamos nos concentrar aqui no sistema cardiovascular, então. Então, o que circula... outra coisa que compõe o sangue, que é importante, então nós já falamos das hemácias, que transportam oxigênio, já falamos dos leucócitos, que são as células de defesa, né, que são os glóbulos, as hemácias, glóbulos vermelhos, os leucócitos, glóbulos brancos, e aí as plaquetas. As plaquetas, elas têm a função de defesa perdão, de coagulação do organismo, né? Então vamos supor, eu cortei aqui, o que acontece? Quando eu corto a pele, a gente vai saindo lá do coração com vasos muito grossos, né? Artérias, veias muito grossos, muito calibrosos. São verdadeiras mangueiras mesmo que saem de lá e vai vindo para o corpo e vai se diminuindo, 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 afinando, afinando, até ficar mais fino do que um fio de cabelo. Aí chama vasos capilares, né? E esses vasos capilares estão em todo o meu corpo, em toda a minha pele, porque eles penetram na célula, né? Então, eles são muito finos. Você pega um fio de cabelo e divide aí em 1000 vezes a espessura. E eles estão... A minha pele é forrada disso. Por isso que quando eu dou um pequeno cortezinho, sangra. Porque ali eu rompi um monte de vasos capilares. O que acontece? As plaquetas vêm e vão se juntando na porta desse vaso. O vaso está aqui, né? Elas vão se aglomerando aqui, vão juntando, juntando, juntando,
e fecha, entope esse vaso. Aí o sangue para, obstrui o vaso. Imaginem vocês a torneira, a mangueira de casa do jardim de vocês, vazando. Aí vocês vão lá, começa a colocar um monte de massinha assim, na mangueira. Vai pondo massinha, tampa, tampou, parou o vazamento. Essa é a função das plaquetas, né? Então, as plaquetas são muito importantes porque elas têm esse fator de coagulação. Existem outros fatores de coagulação, mas o principal é as plaquetas, né? Algumas doenças é que a pessoa tem uma baixa de plaqueta, por exemplo, a dengue derruba a plaqueta das pessoas, derruba os glóbulos vermelhos, por isso que a pessoa fica mole, cansada, fadiga, né? Porque não tem glóbulo vermelho para transportar oxigênio para o sangue. E, ao mesmo tempo, tira o seu fator de coagulação. Por isso que existe a dengue hemorrágica, porque as plaquetas vão lá embaixo. E aí a própria pressão do sangue circulando nas veias começa a romper esses vasos, né? Eles ficam muito finos e começa a romper esses vasos nos órgãos e a pessoa começa a ter hemorragia e morre. É a dengue hemorrágica. E isso é ocasionado pelo vírus da dengue, né? Então, nós já falamos do sangue e vamos, então, para, propriamente dito, o coração. Vamos mudar a tela aqui. Então, aqui estamos com o nosso modelo anatômico. Falei para vocês que na, na, na outra aula do sistema pulmonar, que o coração ele fica no centro, né? Entre os pulmões, mas a pontinha dele vem para o lado esquerdo. Então, ele está entre os pulmões dessa forma. A gente, aqui vocês estão vendo algumas veias, né, e vasos em cinza, né, e outras em vermelho. Na verdade, esse modelo aqui, ele veio pintado em cinza, mas normalmente isso aqui é em azul, né? E ó, veias, né? E por que que tem essa diferença de cor? É porque para diferenciar, né, anatomicamente, didaticamente, o que é veia e artéria. Mas dentro da gente é tudo a mesma cor, tá, gente? Para a gente estudar, então, o que está em cinza ou o que está em azul é veias. O que está em vermelho são artérias. Qual a diferença de veia para artéria, né? A veia, a, a veia, né? Vamos pegar aqui vamos ver se aparece uma veia aqui, ó. Cadê? Né? Vou fazer aqui, vamos ver aqui, vai aparecer aqui uma série de veias na minha mão, né? Apareceu uma bem aqui, ó. Isso aqui é uma veia. Se eu colocar o dedo em cima dela, eu vejo que ela é molinha. Só. Agora aqui, se vocês fizerem isso aqui, pega aqui, ó, o dedo, escorrega. Nessa aqui, região aqui, mais ou menos aqui, esse dedo médio fica aqui no punho, na linha do punho. Vai tentando achar aqui, vocês vão achar o pulso. O pulso é uma artéria. A artéria, então, pulsa. A veia não pulsa. Essa é a diferença de veias e artérias, né? Eu vou dividir a tela aqui com vocês. Vamos mostrar isso melhor. Só um minuto.
Eu acho que agora vai. Vamos lá. Aí nessa figura está mostrando, né, para gente como as veias e artérias, né, se distribuem no corpo humano, né? Vocês estão vendo então? Azul é veia e vermelho é artéria. E aí ela vai para o corpo humano, desparrama para todo o corpo humano. Aqui tem uma outra figura, né? E aí a gente está vendo aí como as veias as principais veias do corpo, né? Elas ligando aí no cérebro, no pulmão, no coração, no fígado, no estômago, nos rins, né? Lá embaixo no troncos e das pernas, né? Então as veias, deixa eu sair, voltar aqui. Só um minuto. Então, e por que essa diferença? Por que existe essa diferença entre veia e artéria? Porque a artéria é quando o sangue sai do coração, né? O sangue ele vem do pulmão oxigenado, vai aqui para o átrio esquerdo, né? Depois ele vai para o ventrículo direito. O ventrículo direito, o coração, perdão, ventrículo esquerdo, ele vem para o ventrículo esquerdo. Então, quando o ventrículo esquerdo aperta, essa parte aqui, aperta, o sangue vai para o corpo. Então, o sangue ele vai para o corpo pelas artérias. Então, o sangue que está indo, circulando nas artérias, é um sangue rico em oxigênio. Aí o sangue vai, chega, passa, né? O sangue rico em oxigênio, aí chega aqui na artéria pulmonar, né? Aqui nas artérias do estômago, nas artérias do cérebro, deixa eu abrir aqui, né? Ele chega lá nas artérias do cérebro, dos órgãos todos, e aí ele nutre esses tecidos desses órgãos, né? Leva oxigênio e nutrientes para esses tecidos. Esses tecidos, já feito ali a troca, né, de metabolismo ali, eles pegam o resíduo do metabolismo, as sujeiras, vamos falar assim, né, da troca ali do metabolismo, os restos do metabolismo celular e devolvem pela veia. Aí o sangue chega rico de oxigênio e nutrientes e faz a função dele dentro da célula e a célula devolve esse sangue sujo pelas veias. Aí esse sangue chega até o coração pelo átrio, né, direito, né? Ele chega pelo átrio direito e aí ele vai lá para o pulmão, né? Do átrio direito ele vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para o pulmão. Aí no pulmão ocorre aquela troca gasosa, esse sangue volta para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele vai para o corpo de novo. E assim vai ocorrendo essa troca e oxigenação do sangue. Então, por que a gente colhe o sangue, né? Por que a gente colhe sangue das veias dos pacientes? Porque esse sangue já está rico, né? Esse sangue está rico em informações. Ele já pegou todo o metabolismo ali, então a gente consegue dosar. Lógico que eu consigo fazer alguns exames, são pedidos no sangue arterial também, e a oxigenação, o pH do sangue, se está
se o sangue está oxigenado adequadamente, né? Mas a maioria dos exames são colhidos nas veias justamente por causa disso. Ele já passou pela célula, esse sangue já passou pela célula, já fez todo o metabolismo e está cheio de informações que a gente quer saber. Colesterol, ureia, creatinina, sódio, potássio, né? E por aí vai. Depende do que o médico quer descobrir. Então, lembrando, o sangue ele sai pela artéria, rico em oxigênio e nutrientes, volta pelas veias, já um sangue empobrecido em oxigênio, com muito gás carbônico, né? Com os outros nutrientes. Aí ele passa pelos rins, aquela filtragem toda, e depois retorna para o corpo. Então, e qual é a função do coração propriamente dito, né? A função do coração é bombear esse sangue, é fazer esse sangue circular, né? A função básica dele é isso. Como que o coração funciona? O coração, ele é feito de um músculo também, né? E aí sai lá do cérebro, né? Lá do cérebro sai, o nervo vem, né, pela medula, se distribui e aqui é cheio de ramais do sistema nervoso que vem lá do cérebro. Esses nervinhos que estão aqui no coração, o que que acontece? Eles recebem estímulo elétrico que vem do cérebro. E aí, de acordo com o estímulo elétrico da região, ele faz o coração contrair ou relaxar. Quando o coração, aonde tem essas terminações nervosas, recebe um nó sinoatrial, né? Esses nós são pontos em que recebe o estímulo do cérebro para ver a contração e relaxamento do músculo cardíaco, fazendo o sangue circular. É isso que faz o batimento cardíaco, esse impulso elétrico que vem lá do cérebro. Esse impulso elétrico que vem do cérebro diretamente para o coração. Aí, por isso que a gente faz aquele examezinho chamado eletrocardiograma, né? Qual a função do eletrocardiograma? Verificar se os estímulos estão vindo corretamente, os estímulos elétricos estão vindo corretamente para o coração e se o coração está respondendo adequadamente a esse estímulo. Ah, está vindo o estímulo de contração do átrio? Tá. O coração está contraindo? Não. Opa, temos um problema aqui. Né? Ah, está vindo o estímulo para o ventrículo? Está. Mas o ventrículo está contraindo? Não, não está contraindo adequadamente. Opa, então tem algum problema aqui. Para isso que serve o eletrocardiograma, para verificar como o músculo cardíaco está reagindo aos estímulos elétricos recebidos pelo cérebro. O músculo cardíaco, gente, ele de fato é um músculo, como o músculo do corpo, né? O músculo do seu bíceps, do seu tríceps. A diferença é que ele funciona involuntariamente. O músculo do seu sistema esquelético, ele precisa de um comando seu, abrir a mão. Meu cérebro vai mandar essas informações pelo sistema nervoso periférico e vai contrair os músculos. Mas se eu ficar aqui, não vai acontecer nada se eu não tiver o comando. O cérebro, o músculo do coração não precisa desse comando. Ele funciona automaticamente, né? Através do sistema nervoso. O que acontece quando esse estímulo elétrico às vezes ele começa a sair fora do padrão? Aí eu tenho as arritmias cardíacas, porque o estímulo elétrico, ele vem para cá, vem para cá, vem para cá, ele muda de lugar, ou
começa a vir uns estímulos fora do tempo. Então o coração ele tem aquela batida, né? Pum, 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 pum. Aí ele recebe um estímulo fora desse tempo de relaxamento e contração. Aí fica pum, 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 tum, 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 ou tum. Aí para, depois tum, 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 tum. Aí a gente tem as arritmias, as extrasístoles, né? Que são todos esses impulsos elétricos fora do momento correto, né? Às vezes também esse tecido nervoso que está aqui, ele cresce para o outro lado. Então, uma parte do coração que não precisa receber estímulo elétrico começa a receber. E isso atrapalha também o funcionamento do coração como um todo. E aí tem que fazer, às vezes, uma técnica chamada ablasão, né? Onde eles inserem uma série de, com, de equipamentos que vêm e chegam até aqui o coração, pelas veias, pelas artérias, aliás, pelas artérias, e chega até o coração e queima esse pedacinho do tecido, cauteriza. Aí ele para de receber estímulo na região, não é para receber, chama ablasão. Tem que ser feito centro cirúrgico, coloca-se um tubo, um termômetro que vem até aqui na região da traqueia aqui, para receber, para medir a temperatura aqui, porque não pode aumentar muito a temperatura. Às vezes dá um disparo, a temperatura sobe muito, tem que esperar essa temperatura baixar, né? Essa técnica de ablasão, complicadíssimo, mas resolve bem isso também. Alguns medicamentos também resolvem isso. Quando o músculo cardíaco contrai, o sangue vai pelo corpo com uma determinada pressão dentro das artérias. Esse movimento chama sístole. O coração contrai, o sangue vai, é sístole. Quando ele relaxa, o sangue vem pelas veias, é diástole. Então, eu tenho duas pressões circulando dentro das veias e artérias, né? A pressão que vai, recapitulando, a pressão que vai pelas artérias é a pressão sistólica. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou compartilhar a tela de novo, aí eu vou escrevendo, vai ficando melhor para vocês. Então vamos lá, né? Então a pressão, vendo aqui a letra, né? Deixa eu mexer aqui, não. Vamos lá. Puxa, ficou pequeno. Só um minutinho, gente. Tentando aumentar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Vamos lá. Agora dá para ver melhor. Então, a pressão, né, das artérias é a pressão sistólica, que é o quê? É igual à pressão máxima, né? Sabe a pressão máxima que a gente fala quando a gente está aferindo a pressão do sangue? Então, essa é a pressão máxima.
qual é o valor normal da pressão máxima, né? 120 milímetros de mercúrio. Antigamente, os aparelhos de pressão era em coluna, uma coluna, né? Não sei se o pessoal mais antigo já foi em hospital, em que tinha um aparelho que parecia um aparelho de aferir pressão, que tinha um termômetro, parecia que tinha um termômetro dentro. Era medido em milímetros de mercúrio. Depois veio passando para o analógico, que é aquele reloginho que a gente conhece, e depois veio para o digital. Mas mesmo assim é considerado milímetros de mercúrio, que é o Hg. Então, o normal dessa pressão é 120 milímetros de mercúrio. A pressão que circula nas veias, que é quando o sangue está retornando para o coração, é a pressão diastólica. Diastólica. Essa pressão é a pressão mínima. Qual é o valor normal dela? Né? 80 milímetros de mercúrio. O que a gente faz? Para simplificar, a gente corta o zero do 120 e o zero do 80. O que fica? Uma pressão normal, né? Então, a pressão normal, que é a pressão normal do sangue circulante dentro das artérias e das veias, é de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Ou, para a gente simplificar a fala, 12 por 8. Né? Isso é a pressão normal. O que é uma hipertensão? Hipertensão ou pressão alta. Perdão, aqui saiu. Ou pressão alta é quando eu tenho os valores maiores, né? Maior do que 14 ou 140 milímetros de mercúrio, né? A pressão sistólica, a pressão que sobe, que passa nas artérias, para ser considerada uma pressão alta, ela tem que estar maior do que 140 milímetros de mercúrio. E a pressão diastólica, que é das veias, tem que estar maior do que 100 milímetros de mercúrio. Ou seja, uma pressão alta, né, é considerado acima de 14 por 10, né? Ou 14 por 10. Isso é uma pressão alta, acima desses valores, né? Na verdade, gente, qual é... Deixa eu mudar aqui um pouquinho a câmera para mim. Vocês vão ficar dividindo a tela aí. Na verdade, qual é o problema? O problema, a gente acha, não é nem a sistólica, que é quando o coração, né? É quando o coração contrai, quando o coração contrai e manda o sangue pelas artérias, né? Essa é a sistólica. Ela, na verdade, pode ir até aí 16, 17,
né? Não tem problema, porque a artéria, ela é elástica, ela está capacitada a absorver isso, esse fluxo, essa pressão. O problema é quando o sangue está retornando, para o coração através das veias e essa pressão está muito alta, está acima de 10. Por quê? A veia não aguenta muita pressão, ela não é elástica, né? Quando o coração bate, vai pelas artérias, a artéria faz assim, dilata e recebe. Agora, a veia, quando o sangue está retornando, a veia não é elástica, ela rompe. Ela não é um caninho muito grosso, né? A parede dela não é muito espessa. Então, a veia não aguenta a pressão muito alta. Então, a gente se preocupa, na verdade, mais com a mínima do que com a máxima. Fala assim, mas o paciente chegou, estava com a pressão 17/9. Tá bom, vamos só observar. Por quê? Porque a mínima tá boa, né? Tá abaixo de 10. Se chega alguém com uma pressão 13/10, a diastólica, a sistólica tá boa, tá 13. Mas a diastólica já tá ruim, tá 10. Quer dizer, mais um pouquinho, essas veias vão começar a sofrer. Então, a gente, na verdade, tem uma preocupação, um olhar maior com a diastólica do que com a sistólica, com a pressão mínima do que a pressão máxima. A máxima, por exemplo, e tem idoso que é muito comum estar assim, 16/8, 17/8, 15/9, tá normal, tá bom. A gente, a sistólica tá um pouquinho alta, tá, mas a artéria ali, ela aguenta. A veia que não aguenta acima de 10, né? Tá 14/11, tá alta. 14/10, tá alta, né? Então a gente sempre vai fixar muito nos valores da pressão sistólica. Perdão, na pressão diastólica, na pressão mínima. A máxima a gente fica ali monitorando, tá bom? Vamos voltar aqui na divisão de tela. É, então, aqui, assim, teoricamente, a pressão alta, né, a hipertensão, ela ocorre, ou a pressão alta, maior do que a sistólica 140 ou 14, e a pressão diastólica, a pressão mínima, né, maior do que 10 ou de 100, né? Vou pôr aqui entre parênteses aqui para vocês entenderem. Máxima, máxima, e aqui a diastólica mínima. Então, uma pressão alta é considerada os valores acima de 140/100 ou de 14/10, que é uma hipotensão. Pouco, né? Tensão, pouca tensão, então, é a pressão baixa. Quando que é considerado, né, uma pressão baixa? Os valores menor
Vamos lá, vamos melhorar isso aqui. O valor sistólico, que é a máxima, menor do que 60 milímetros de mercúrio. E o valor, perdão, gente, é isso mesmo. E o valor diastólico, aqui está errado, aqui, menor do que 9. Então, o valor sistólico, que é a pressão máxima, né, menor do que 90. A pressão diastólica, a pressão mínima, a pressão mínima menor do que 60 milímetros de mercúrio. Então, uma hipotensão, né? Valores abaixo de 90 por 60, 90 por 60, ou 9 por 6. Então, gente, a pressão baixa é quando a pressão sistólica, né, que é a máxima, ela está menor do que 90 milímetros de mercúrio. Já a diastólica, que é a mínima, é menor do que 6. Aí o sangue começa a não ir para o cérebro, para o corpo, pelas artérias, porque está uma pressão muito baixa, está uma pressão de 90 circulando pelas artérias, e a pressão de retorno ainda está menor ainda, está 6. A gente também aqui, né, dessa forma, a gente tem também, a gente considera, gente, esses valores academicamente falando, né, na literatura, porque tem pessoas que têm pressão 9 por 6 e tá normal, principalmente mulheres, tem uma pressão de 9 por 6 e tá bom, né? Não tem problema nenhum a pressão tá 9 por 6. A pessoa sente bem. Se sobe um pouco, se vai para 10 por 7, 10 por 8, às vezes ela começa a passar mal. Tá 11 por 8, ou 12 por 8, aí ela começa a passar mal. Porque está habituado com essa pressão mais baixa. Então vai muito aí da fisiologia do organismo, da condição física de cada um, da alimentação, do peso, da altura, tudo isso impacta nos valores da pressão, se tem a vida sedentária ou não, né? Então, a pressão, a gente, na verdade, o que mais nos preocupa na hipertensão, na pressão alta, né, é o valor da pressão diastólica, a mínima, acima de 10. E na hipotensão, né, a pressão diastólica inferior de 6. Aí é complicado. 5, 10 por 5, 11 por 5, complicado, né? Esse sangue já tá, esse coração já não está recebendo sangue adequadamente, o volume de sangue correto para oxigenar, para devolver. Está vindo pouco sangue para ele, né? Então, gente, esses valores, eu vou ensinar depois para vocês a aferir pressão.
Por quê? Porque para nós, na medicina tradicional chinesa, tem uma única não é nem contraindicação, é uma recomendação em que se o paciente tiver com hipertensão antes da sessão, eu tenho que abaixar a pressão dele primeiro, para depois fazer a sessão. Eu costumo nem fazer a sessão nesse dia, simplesmente deito o paciente, faço os protocolos para baixar a pressão, que eu vou explicar para vocês, né? Eu faço o protocolo para diminuir a pressão, e na verdade é a sangria no ápice da orelha, eu dou a puncionada aqui, deixo escorrer 2 ou 3 gotas de sangue aqui, do outro lado também, tem um ponto aqui na pontinha do dedo, que é o C9, o nono ponto do coração, em que eu dou uma sangrada aqui também, deixo escorrer, e a pressão diminui. Eu vejo se o paciente está bem, a gente até vai para a sessão, mas eu só recomendo, eu só ponho uns pontinhos ali para relaxar, para deixar a pessoa tranquila, porque a grande maioria é estresse, né? Então não faço a sessão, mas é recomendado que a gente afira a pressão antes da sessão. Se tiver hipertenso o paciente, a gente diminua esses valores até um valor normal. O que eu ia falar para vocês? Também, né? O coração, ele bate, ele contrai. Então, a gente tem um número normal de batimentos cardíacos, né? Esse número normal de batimentos cardíacos, né? A gente chama de BPM, né? Oh, perdão. BPM. Ou seja, batimentos por minutos. Qual é o valor normal, né? O valor normal é de 60 a 100, de 60 a 100 batimentos por minuto. Esse é o valor normal. A gente chama de normocárdico. Normocárdico. Oh, meu Deus. Normocárdico. Quando está alto, né? Batimentos altos é acima de 100 BPM, que a gente chama de taquicardia. Taque é muito, né? Muito movimento do coração. Então, acima de 100 é taquicárdico. Vamos lá. E quando tá baixo, né? Batimentos baixos. Batimentos baixos é abaixo de 60, abaixo de 60 BPM, que a gente chama de bradicardia. Então, um valor normal o valor normal dos batimentos cardíacos, né, é de 60 a 100. Acima de 100 eu estou com taquicardia e abaixo de 60 eu estou com bradicardia. Como que eu faço isso?
Pega aqui os dedos no pulso e conta por 1 minuto. E aí eu vou ter os valores. Ou eu conto 25 segundos. Vou contar aqui 25 segundos. Vamos lá. Contando. Gente, eu acho que é muito pouco tempo, né? Pronto. Deu 25, deu 22 batimentos em 25 segundos. Eu multiplico por 4, né? 25 segundos mais 25 segundos, 50 segundos. Mais 50 segundos, 100 segundos. 100 segundos, 1 minuto. Então eu multiplico por 4. Perdão, gente, é 15. É 15 segundos, tá? A gente conta 15 segundos e multiplica por 4, dá 60. 15 com 15, 30, com mais 30, 60 segundos. 60 segundos deu 22 em 15, 22 vezes 4, 88. Né? Ou conta 1 minuto. Mas a gente, quando tem um batimento normal, não tem arritmia nem nada, a gente conta 15 segundos, né? 15 segundos e multiplica por 4. E aí tem o valor. 15 segundos, no meu caso, deu 22 batimentos. 22 vezes 4, 88. Então, tá normal dentro da faixa aí. Ainda falando do coração, né? Deixa eu tirar aqui a tela. Pronto. Ainda falando do coração, né? O coração, gente, ele também é um músculo, então ele também precisa ser nutrido. O músculo do coração, ele também precisa ser nutrido. Você está vendo aqui, ó? Veias e artérias irrigando. Essas veias e artérias que circulam o coração são chamados de coronárias, né? Coronárias. Elas irrigam o músculo de fora do coração, que chama pericárdio. O músculo também, oh meu Deus, pura que o músculo do meio, que chama miocárdio, e o músculo de dentro, que chama endocárdio. Então, o músculo de fora, pericárdio. A gente já ouviu falar de pericardite. O que que é? Uma inflamação desse músculo de fora. Por que que acontece? Vários fatores, inclusive cárie. Canal, a inflamação desce diretamente pela corrente sanguínea e aloja aqui, ó, né? Dor de garganta mal curada, tudo isso dá pericardite. A gente acha que uma simples dor de garganta, uma simples cárie não vai dar problema? Dá sim, dá problema grave. Por isso que hoje em dia tem tanto se fala da saúde bucal também, né? Porque pode desenvolver uma pericardite. Já a inflamação do músculo de dentro, eu tenho uma miocardite, quando isso passa para dentro, e quando eu tenho uma aqui dentro, eu tenho uma endocardite, né? O que é o infarto agudo do miocárdio? É quando uma dessas artérias coronárias, né? Uma dessas coronárias entope e para de mandar sangue, oxigênio e nutriente para o músculo do meio do coração, né? A camada do meio do coração. Imagina um sanduíche, né? 2 pão, uma fatia de queijo, né? Uma fatia de pão, uma fatia de queijo, uma fatia de pão. Primeira fatia, a fatia de cima, miocárdio, pericárdio, a do meio, miocárdio, e a fatia de pão embaixo, endocárdio. Então,
parte do meio do músculo, ela para. E é ela que comanda todo o coração. Por isso que infarto agudo do miocárdio. Agudo porque é rápido, né? Então, muitas vezes a pessoa morre porque uma veia desce entope, uma artéria desce entope, que leva o sangue para o miocárdio, leva nutriente e oxigênio para o miocárdio, e o miocárdio falece, entra em falência, ele necrosa, aí o coração para de bombear o sangue. Aí, morre. Às vezes, né, a pessoa tem um infarto, não é tão grande, não acomete uma área tão grande dentro do miocárdio, não é uma coronária assim de tanta relevância, ou ela está parcialmente obstruída com placa de colesterol, né? Aí se faz a angiografia e se coloca dentro dessa coronária aquela molinha que chama stent. Então, tá assim fechado a artéria, vem com a molinha e empurra. Aí a molinha faz isso aqui, abre e o sangue começa a circular, para que não interrompa o fornecimento de sangue para o próprio músculo cardíaco, para o próprio músculo do coração. Isso é sangue stent. Hoje menos usado, mais ainda usado, antigamente usava mais, a ponte de safena. O que era a ponte de safena? Esse pedacinho aqui da artéria, vamos supor que estava entupido, né? O que eles faziam? Iam lá na perna do sujeito, tirava um pedaço da veia safena, que era mesmo calibre, cortava esse pedaço e fazia uma emenda aqui, por isso ponte de safena. Pega a safena e faz uma ponte dessa parte que não está obstruída para essa parte que também não está obstruída. E aqui tira esse pedacinho e joga fora porque ele estava cheio de gordura, né? Então, não é só gordura. Às vezes, a pessoa tem problema de sangue, de circulação, o sangue coagula dentro da própria veia, dentro da própria artéria, e vem entupindo tudo, que é a famosa trombose. Pode acontecer nas pernas, que é mais comumente ocorre nas pernas, mas essa trombose pode ocorrer no pulmão, pode ocorrer no cérebro, né? Quando ocorre no cérebro, a falta de oxigenação no cérebro, né? Uma placa de gordura entope uma artéria do cérebro, eu tenho um AVCI, AVCI, acidente vascular cerebral isquêmico. Então a parte do cérebro vai parar de receber nutriente e o que vai acontecer? Vai morrer. As células do cérebro, lembra que eu falei para vocês, não se regeneram. Aí a pessoa, se é a parte motora, vai ficar com sequela na parte motora, se é na parte da fala, vai ficar na parte da fala, e assim vai. O AVCH é diferente. É o AVC hemorrágico. A gente chama tudo de derrame, mas não é, né? O derrame mesmo é o AVCH. AVCH é quando a pressão está muito alta e rompe uma veia ou uma artéria do cérebro. Aí, além daquela parte, vamos supor que a veia vem para cá, ela estoura, né? A artéria vem para cá, ela estoura. Além de parar de receber sangue aqui, começa a ter uma hemorragia cerebral, começa a ter sangue. E aqui, vocês estão vendo, é tudo muito juntinho. Então, o sangue começa a comprimir o cérebro, vai apertando, apertando o cérebro, a ponto de interromper o fluxo de estímulo elétrico do cérebro, do tronco cerebral para a medula. Então, a pressão intracraniana aperta aqui, corta esse fluxo, e aí a pessoa morre. Então, tem que ir rapidamente, abrir, tirar esse coágulo, né? Muitas vezes tira um pedaço aqui da caixa craniana, coloca embaixo da pele para o osso, que eu já tinha falado isso para vocês, né? Fica aqui exposto, o cérebro até inchar, o seu inchaço, depois voltar ao seu tamanho normal. Então, o AVCH é muito mais, o AVC hemorrágico, ele é muito mais perigoso do que o AVCI, que é o AVC isquêmico. O AVC isquêmico geralmente é por trombose, né? Algum trombo, ou gordura, ou coágulo de sangue subiu e entupiu a artéria aqui do cérebro. O AVCH, o hemorrágico, pressão alta, rompeu aqui a artéria do cérebro, derramou,
sangue aqui dentro, tem que tirar esse coágulo, tem que estancar esse hemorramento, esse vaso, não ele vai ficar sangrando também, tem que dar um jeito de suturar esse vaso, essa artéria, para impedir que continue tendo hemorragia dentro do cérebro. Então é complicado isso, né? E ainda falando a gente falou da ponte safena, do stent, né? Que acontece aí. As veias, gente, as veias, quando elas vão lá na parte inferior do corpo, né, principalmente aqui, ela existe umas válvulas, e o sangue vai subindo, a válvula fecha. Então, o sangue fica nesse pedacinho aqui da veia. Quando aí vem, empurra ele para cima, então tem cheio de válvulas que vai ajudando o sangue a subir, sempre no sentido do coração. Então, ele vai pela artéria, vai até lá embaixo, até na ponta do dedão do pé, e depois ele vai subir pelas veias. E essas válvulas vão fechando nas veias que vai subindo. Quando essas válvulas relaxam, o que que acontece? O sangue não consegue retornar adequadamente e começa a acumular sangue lá embaixo, nas veias. E aí incha o pé, incha a perna. Isso também é chamado de varizes. Varizes são as válvulas, problema nas válvulas das veias, né, que ficam dilatadas, não consegue mandar o sangue para cima adequadamente. Começa sempre a retornar. Aí a veia dilata, né, porque ela enche porque ela está sempre com maior volume de sangue do que deveria. E aí começa a doer para caminhar, e aí é todos aqueles problemas que a gente sabe de varizes, tá bom? O que eu tinha para falar para vocês, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente afere a pressão arterial. A gente afere a pressão arterial, né, dentro daqueles valores que eu passei para vocês. Eu vou posicionar aqui melhor. Né? Aqui eu tenho um braço. Então, nessa região do braço aqui, ó, no meio do braço, mais aqui para o lado de dentro, eu tenho uma artéria braquial. Ela é a mesma que vai vindo da continuidade até aqui no pulso, para vocês medirem, artéria radial. Esse osso aqui chama rádio, lembra? Antena do rádio, esse osso chama rádio. Então, a artéria radial, porque ela passa perto desse osso. É aqui que eu afiro o pulso. Quero aferir o pulso, eu sinto aqui o pulsar, conto 15 segundos, multiplico por 4. Vamos supor que o da Brigitte deu 20. 20 vezes 4, 80. Né? Para aferir a pressão, então, eu vou usar essa artéria aqui. Aqui eu tenho o aparelho de pressão, né, propriamente dito. Isso aqui se chama manguito. Né? Vocês vão ver aqui uma indicação no manguito de artéria, braçadeira artéria. Então eu vou pegar isso aqui, vou colocar essa seta em direção da artéria, próximo aqui da axila, e vou prender o aparelho, vou fixar, né? Aqui eu tenho o reloginho propriamente dito, certo? Né? A gente tem aqui esse reloginho, ele vai de 20 a 300. Obviamente a gente não chega a isso tudo, né? A inflar isso tudo. Aqui eu tenho o esteto, que eu vou pôr essa parte no ouvido. Essa parte aqui, que tem essa parte chama diafragma, ela vai lá na artéria. Né? Tem uma borrachinha para eu pôr o dedo em cima para não dar contato. Então isso vai no meu ouvido, né? E isso aqui eu vou pôr em cima da artéria, dessa forma aqui. Né? Assim, dessa forma. E aí eu vou insuflar através dessa parte aqui, a gente chama de pera, né? Mas é uma bombinha. Ela tem uma válvula
aqui fecha, então eu fecho a válvula e vou inflar até mais ou menos 240. Foi até 240, eu vou abrir aqui bem devagarzinho, né? E vou deixar o ar vazar. E o ar vai vazando. Aonde eu começar a ouvir o coração a bater, aqui, puf, 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 e parou. Aonde eu comecei a ouvir o coração é a pressão máxima. Vamos supor que da Brigitte deu 120. E terminei de ouvir no 80. Então, 120 por 80. Qual é a pressão arterial? 12 por 8. Né? Eu ouço aqui, né? Porque esse aparelho vai estar, essa parte aqui vai estar no meu ouvido. Vamos mudar a câmera aqui para vocês verem. Né? Esse aparelho vai estar, o esteto vai estar no meu ouvido. A outra parte vai estar no braço do paciente. Tá vendo? A outra parte vai estar aqui. Então, novamente, eu já estou com todo ali, né? Esteto no ouvido, o diafragma na artéria, manguito no braço, já fixo no braço do paciente, fecho a válvula e vou encher. Vou insuflar até o 220. E aí eu vou prestar atenção, porque nesse momento eu não estou ouvindo nada. A partir do momento que eu começar a soltar o ar vai descendo, eu vou começar a ouvir o batimento cardíaco. Tum, tum, tum. Na hora que eu comecei a ouvir, eu registro aonde foi, que vai ser o meu valor máximo, o meu valor diastólico. Quando eu não ouvir mais, eu registro novamente onde foi. E esse valor vai ser o meu valor mínimo, o meu valor sistólico, né? Então vamos lá, a gente solta devagarzinho o ar e vamos ouvir. Vamos por comecei a ouvir aqui no 14. Terminou aqui no 10. Comecei a ouvir o batimento aqui, tum, 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 tum. Parou. 14 por 10. Comecei a ouvir aqui no 18. Né? Enchi até aqui, comecei a soltar o ar, começou tum, 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 tum. Parou. 18 por 10. Né? Então, não é algo complicado, é algo simples, vocês vão ver. Na primeira aula prática, eu vou ensinar a vocês a aferir a pressão. Nós vamos aferir a pressão um do outro aqui, para que vocês aprendam isso. No começo, vocês vão sair aferindo a pressão de todo mundo. Vocês vão falar para os vizinhos assim, eu tenho aparelho de pressão, vem aqui que eu vejo. Faz isso mesmo para vocês treinarem o ouvido, porque tem que treinar bastante o ouvido. Depois vocês vão enjoar disso, né? Os vizinhos vão bater, você mede a minha pressão? Você fala assim, eu esqueci meu aparelho em casa. Esqueci meu aparelho no consultório, meu aparelho quebrou. E, gente, faz fila na porta da casa de vocês, viu? Para o pessoal ir aferir a pressão. No começo seria muito bom, porque vocês vão aferindo a pressão de todo mundo. E aí vocês treinam o ouvido. Eu recomendo, gente, o aparelho bom, barato, tá? Ele já vem com estetoscópio. É essa marca aqui, ó, marca Premium. Né? Vocês acham no Mercado Livre. É o mais em conta, porque tem vários vendedores dentro do Mercado Livre e aí você escolhe o preço, frete grátis. Não é obrigado a comprar, tá? Mas seria interessante vocês terem esse aparelho. Posso comprar digital? Não recomendo, porque o digital ele é muito sensível. Poucas marcas são
são boas. Que dá o valor, a gente às vezes equipara com esse aqui, porque esse é fidedigno. A gente compara esse com o digital e muitas vezes a gente percebe uma discrepância muito grande entre uma marca e outra. São pouquíssimas marcas, eu acho que não me engano é Omni. Eu vou lembrar o nome da marca, certo? Falo para vocês. É um único que, que tem que se compara com o analógico, né? Mas assim, o preço dele é muito alto, né? Em torno de R$ 400, uma marca boa, um aparelho bom, está nessa faixa. Esse aparelho aqui vocês vão achar até por R$ 70, já com estetoscópio e tudo, né? E ele é muito mais preciso, muito mais, não precisa de pilha, não precisa ficar carregando, né? Se vocês tiverem cuidado, um aparelho desse aqui dura para a vida toda. O meu tem aqui já uns 10 anos e está bem conservadinho, né? É só a gente ter cuidado. Então, eu recomendo que vocês comprem esse analógico, né? Da marca Premium, do Mercado Livre. Ele já vem com a bolsinha, o esteto. Tem uns que vêm umas coisas a mais, mas o que a gente precisa? O esteto e o esfigmomanômetro, que chama esse aparelho todo, né? Esse conjunto aqui, né? Chama esfigmomanômetro, o aparelho de pressão. Então, o conjunto vem isso aqui. Aí vocês acham aí, quem quiser comprar e quem for comprar, tragam na primeira aula prática em janeiro, tá bom? E aí a gente vai ensinar isso para vocês também. Então, essa foi a aula do sistema cardiovascular. Se vocês ficaram com dúvida, por favor, me falem. Não fiquem com dúvida, tá? Não se acanhem em perguntar de forma alguma, gente. Estamos aqui para aprender, tá bom? E é normal ter dúvidas. Então, não tenham medo, não tenham receio, não tenham vergonha. Se não quiser fazer no grupo, faz no particular. Mas façam as suas perguntas, tá bom? E vejo vocês na semana que vem. Até lá, estou à disposição de todos. Tchau, gente.